Entendendo o padrão de projeto Observer. O padrão de projeto Observer é amplamente utilizado no Angular, então ele é um recurso que você deve entender, deve saber o que ele significa, a fim de tirar o melhor proveito, principalmente da parte que envolve a programação reativa e o processamento assíncrono que o Angular permite nós observarmos. E para isso, eu vou aqui numa tela, eu vou desenhar de uma forma bastante simples para que você entenda com bastante facilidade e não tenha mais dúvidas sobre como utilizar um observer ou o que é um observer. Então vamos lá. Voltando aqui, vamos falar então o que são observers. Para definir o que é um observer, eu vou dividir aqui essa minha tela ao meio. E aqui ao lado eu farei um exemplo bem do dia a dia, que com certeza você já passou por isso e nem percebeu que isso tinha a ver com esse conceito de observers. Então, começando assim, vamos imaginar que nós temos um usuário qualquer aqui e você tem um website que está aqui na internet, ok? O usuário, ele acessa esse website. Vamos supor que seja um blog. Nesse blog, ele verifica que tem muitos tópicos interessantes e ele deseja se manter informado de mais novidades, artigos, posts novos. Então, o que ele faz? Ele provavelmente vai procurar por uma caixa de newsletter, onde ele vai entrar o nome dele e o e-mail dele e vai clicar lá no botão de enviar. Ao fazer isso, o que o usuário está fazendo? Ele está se inscrevendo no blog, que no inglês seria subscribe. Então ele está se inscrevendo no blog para ser notificado de quando uma notícia ou um post novo for realizado no blog. E como que isso é feito? Após a inscrição, assim que o blog efetuar um novo post, ele notificará por e-mail o usuário, que por sua vez terá, ficou muito feio esse desenho, que por sua vez terá aqui em seu e-mail uma notificação de que o blog possui um novo post. O usuário, então, recebendo essa notificação, pode tomar a ação de clicar no link que direciona para esse novo post e ele acessa o blog para visualizar esse novo post. O que acontece com o Observers no Angular é a mesma coisa, só que em vez desse usuário, nós teremos um método que fará uma inscrição em algum determinado serviço ou ação dentro da própria aplicação que não tem a resposta na hora. E em determinado momento, quando esse serviço tiver aquele retorno, aquela resposta, ele retornará para o método que fez a inscrição. E assim que esse método receber essa notificação, ele passará ou poderá tomar a ação necessária. Então vamos a um exemplo de como poderia ser dentro do Angular. Vamos imaginar assim, eu quero fazer uma consulta a um serviço de cotação de moeda. Então eu tenho a minha interface que vai pedir lá os campos no valor, vai pedir para eu selecionar a moeda que eu quero converter e para qual eu quero converter. Então, digito um valor qualquer, a moeda pode ser o BRL, que seria o real, e para converter lá para dólar americano. Com essas três informações, eu vou ter um método no Angular, poderia chamar converter. Esse método, ele precisa acessar um serviço. Então, eu também terei um serviço responsável por fazer essa conversão, que também tem um método converter. Esse método converter, ele é assíncrono, ele não consegue ter a resposta na hora. Por que que ele não consegue? Porque ele precisa acessar ali a internet para chegar aqui no website
que faz a conversão dos dados. Então, é através daqui da nuvem na internet que eu tenho o meu serviço de conversão dos dados. E quem faz esse acesso à nuvem é esse método converter desse serviço de conversão. Como que acontece? Eu não posso simplesmente chamar esse serviço converter e ficar ali esperando. Isso é muito chato. Eu vou bloquear a execução da minha aplicação porque eu fiz uma ação síncrona, o que eu espero a resposta naquele momento. Para isso, nós criamos uma requisição assíncrona, ou seja, eu faço essa solicitação, continuo a execução da aplicação e assim que eu receber a informação de retorno, eu volto a fazer o processamento. Então, como que ficaria isso? Esse meu serviço de converter, ele na verdade, ele é um observable. Observable. E ele vai ficar escutando. E ele precisa de alguém para se inscrever nele. Esse converter vai fazer justamente isso. Ele vai fazer uma inscrição nesse serviço de conversão, que por sua vez vai retornar uma referência, ou ele vai saber como dar o retorno ou notificar o converter assim que ele receber a informação. Então o converter ele vai fazer uma solicitação, um subscribe ou uma inscrição, no Angular é chamado subscribe. E com esse subscribe, esse serviço ele vai fazer o acesso até o servidor para buscar essa conversão. Enquanto isso, a aplicação ela não está bloqueada e continua a execução normalmente. Quando o serviço terminar o acesso e receber aqui o retorno da conversão lá do site externo, ele vai olhar quem está inscrito no serviço para fazer a notificação. Então, assim que ele recebe essa informação aqui do servidor remoto, ele sabe como notificar o nosso componente de conversão que ele possui a resposta. E ele recebendo essa conversão, ele pode terminar de renderizar a tela do sistema com as informações de conversão. Então é isso que o Angular faz e que você vai ver muito quando você tiver que fazer um acesso assíncrono ou algo do tipo. Essa questão da programação reativa é você se inscrever em algum serviço que não tem aquela resposta naquele momento, e esse serviço ele vai procurar obter essa informação e assim que ele tiver, ele retorna para quem está inscrito para receber essa informação. E com isso, o processamento fica assíncrono, não existe bloqueio entre os processos, entre a execução da aplicação, e a aplicação fica muito interessante, muito prática e natural de você executar as ações, sem ter que esperar por muitos processos ou nada. Então espero que tenha ficado claro essa parte. E só mais um detalhe, que o Angular, ele por padrão, ele não implementa esse padrão Observer, ele usa de uma biblioteca externa chamada RxJS, que é uma biblioteca JavaScript focada nessa parte de implementação reativa de observables. Então é isso.